Como assim eu fui morar na casa da diretora da minha escola? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou a Maura, esse é o meu segundo vídeo aqui no canal. Desde já eu agradeço os meus primeiros 10 inscritos no meu canal, tô muito feliz mesmo. Agora minha meta é os 50, que você seja um desses 50, tá bom? Como assim? Eu vou contar essa história, o que aconteceu para eu ir morar na casa da diretora da minha escola. Primeiramente é bom esclarecer sobre a minha visão do ambiente escolar. Quando eu tinha 12 anos, a escola era o melhor lugar para se estar. Eu amava estar na escola, eu amava estar na biblioteca, eu amava ler, eu amava participar de tudo que tinha de apresentações, declamações. Eu amava, era o melhor lugar para se estar, era na escola. E a diretora da minha escola, ela também era patroa da minha mãe. A minha mãe trabalhava como... A minha mãe já havia trabalhado como doméstica nessa casa toda a sua juventude. E depois de casada, a minha mãe continuou trabalhando nessa casa como lavadeira e passadeira. Então a diretora da escola era também patroa da minha mãe. Eu tinha uma admiração pelos meus professores. Foram ótimos os meus professores até a quarta série, né? Antes falava a quarta série, né? Hoje é quarto ano. Até a quarta série. Eu era apaixonada pelos meus professores. Foram ótimos. Não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas todos os meus professores foram maravilhosos. E a minha diretora era também um exemplo para mim. Eu tinha essa visão, a diretora era a maior autoridade lá dentro da escola e ela também era patroa da minha mãe. Eu via ela indo de sala em sala, inspecionando as crianças no recreio. Era uma coisa assim que eu admirava e que eu desejava para minha vida. Eu queria aquele ambiente, eu queria trabalhar naquele ambiente, eu desejava ser professora. E ainda criança, mas era tudo uma diversão. Então, como que surgiu esse assunto para eu estar morando na casa da diretora da minha escola? Na minha casa, era eu e mais 4 irmãos, né? Nós somos 5. E a minha mãe trabalhando como doméstica, depois como lavadeira, passadeira, meu pai trabalhando na roça. E assim, a situação no interior, super difícil. Graças a Deus, eu não passei fome. Eu nem meus irmãos, nenhum de nós passou fome. Meus pais lutaram da melhor maneira que eles puderam para colocar o que puderam na nossa mesa, né? Às vezes era uma mandioca cozida, uma batata cozida. Raramente tinha carne, raramente tinha pão, mas nunca faltou o que comer. Calçado, às vezes, era um chinelo havaiana, quando tinha havaiana, porque eu lembro que meu pai mandava fazer até aquele chinelinho de couro, de pneu. Já calcei uns daquele chinelo feito do pneu, feito da borracha do pneu. Couro do pneu, não, da borracha do pneu. Meu pai mandava fazer um chinelinho daquele, porque durava bastante. Na minha casa não tinha questões assim com um banheiro. Não, era uma situação bem precária, da qual assim não vou falar no momento. Então o que acontece? Eu vivi num ambiente, graças a Deus, cheio de amor e de carinho pela minha mãe, pelo meu pai. Mas a situação não era das fáceis, não mesmo. Aí o que acontece? Essa diretora sugeriu para minha mãe. Ela falou: Maria, o nome da minha mãe eu posso citar, né? Dela não, a diretora não, por questões de ética, né? Ela falou: Maria, talvez a Maura queira trabalhar na minha casa, ela pode ajudar no serviço doméstico e, né, ela me ajudaria, né, no meu curso de vida, de uma certa forma, né? Mas eu fiquei deslumbrada, eu imaginei que eu ia morar na casa da diretora, na minha escola, ia ter muitos livros para eu ler, eu ia ver TV, coisa que não tinha na minha casa, tinha um banheiro quente, um banheiro da qual tinha um chuveiro quente. Todas essas questões eu comecei a imaginar. Então, eu aceitei, lógico, eu aceitei. E eu fui morar na casa, então, da diretora da minha escola, só que a situação não foi como eu imaginei. Bom, gente, as situações da nossa vida nem sempre é como a gente imagina. Então, eu aqui não julgo a diretora da minha escola, porque é uma situação que era bem decorrente no interior, naquela época. Hoje
talvez não seja mais, mas nessas questões de... As pessoas entendiam que ajudar alguém era levar ela para trabalhar na sua casa, para fazer um trabalho, e aí você dava alimentação, uma roupa, algo do tipo. Mas quando eu cheguei ali, eu trabalhei muito. Trabalhei muito, gente. Pensa, eu não estava acostumada com aquilo. Eu levantava antes de todos, eu cuidava de algumas obrigações antes de eu ir para a escola às 7 horas, entendeu? Eu levantava com escuro, eu não sabia o que era levantar com escuro. Tinha um despertador, que eu tomei trauma daquele despertador que faz tré, e você bate nele assim. Nossa Deus, eu tomei trauma daquele despertador. Aquele despertador despertava e eu tinha que pular da cama e fazer um monte de coisa antes de eu ir para aula. Limpava a sala de TV, arrumava a mesa de café, fazia isso, fazia aquilo, para eu estar na aula às 7 horas. Então eu já ia para a escola cansada. Eu chegava da escola, guardava o meu material e aí eu tinha muitas obrigações. Eu limpava jardim, eu lavava vasilha, eu limpava muitas coisas, eu fazia muitas coisas. E foi uma situação, não era a situação que eu tinha imaginado. Foi uma situação assim muito cansativa. Assim, me marcou na minha infância. Eu senti que roubou parte da minha infância, que na minha casa eu não tinha certos confortos, mas eu tinha liberdade do meu tempo. Eu podia ir para a biblioteca, ler livros, eu podia dormir a hora que eu quisesse, ainda que não tinha o que eu comer, o que eu quisesse comer, mas tinha tempo, tinha liberdade. Então, o que acontece? Quando eu cheguei ali, eu tinha obrigações, eu tinha ordens, eu tinha regras e sobrava o tempo para fazer uma para casa, muitas vezes eu estava cansada. Eu não tinha mais aquele tempo que eu tinha de leitura, que eu gostava de a biblioteca. Então, o que acontece? Não foi como eu imaginei, não foi como eu pensei. Eu não julgo, né, a diretora da minha escola, que também foi a patroa da minha mãe. Eu tenho um respeito por ela, a minha família, a minha mãe, tenho um grande respeito por ela. Mas eu tô falando aqui da minha perspectiva, daquele tempo, eu com 12 anos de idade. Eu fiquei ali um ano e pouquinho, mas pensa, eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Eu só ganhei algumas pouquíssimas, pode contar, umas 4 ou 5 peças de roupa, e mais nada. Eu fiquei ali por muito tempo, prestei o meu serviço, mas foi só o que eu ganhei, assim, nessas questões de como fala, de um pagamento. Eu não tive dinheiro nenhum, nada. Mas, como eu disse, eu não julgo essa pessoa, essa dona, essa diretora, porque eu tenho respeito por ela e pela família dela. Porque era uma situação decorrente no interior, entendeu? As crianças trabalhavam, gente, tantas crianças que trabalhou muito mais do que eu. Tantas crianças no corte de cana, no cafezal, gente, muitas sofrendo muito mais do que eu. Então eu não tô aqui para ser vítima, porque muitas crianças foram vítimas, assim, do trabalho infantil. Mas foi esse período e eu não vou aqui falar que fui uma vítima. Não fui. Eu quis e eu digo assim, que valeu muito essa experiência. A Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e essa experiência ali valeu muito para mim. Só que eu saí de lá. Eu saí de lá e voltei para casa dos meus pais e continuei a estudar. Aí eu tive de volta a minha liberdade, tive de volta o meu tempo. E eu estava agora no 5º ano. Eu estava no 5º ano. Voltei para casa dos meus pais, né? E no 5º ano, falava na 5ª série, né? Na 5ª série, né? Só que aconteceu uma situação, quando eu estava na 5ª série, que me deixou muito triste, muito envergonhada. Aconteceu uma situação dentro da sala de aula, da qual eu não vou falar nesse momento. As pessoas que são mais próximas de mim sabem o que foi que aconteceu. Gente, a gente fala e vem a memória, né? Foi uma situação que me deixou assim muito triste, muito envergonhada. De uma tal maneira que eu estava sentada na minha cadeira ali na carteira, e depois daquela situação da qual eu fui exposta, eu posso falar disso talvez em um outro momento, mas não agora. Eu peguei o meu material, saí da sala de aula e eu nunca mais voltei ali na escola. Nunca mais voltei na escola, não tive coragem, a maneira que eu fui envergonhada ali. Então assim, às vezes, sabe, quando parece que você está buscando o seu sonho e ele se distancia de você assim, mais ainda, porque
era o ambiente que eu mais amava, era a escola. Era o lugar que eu mais gostava de estar, era a escola. E devido àquela situação, aquela vergonha que eu passei, assim, muitos colegas presenciaram, então eu fiquei com vergonha dos colegas, eu fiquei com vergonha de voltar naquela sala, então eu senti assim, que aquele meu sonho, aquele desejo de ser professora, aquilo se distanciou de uma maneira de mim, que eu achei que não ia ser mais possível eu entrar na sala de aula, e realmente eu não entrei mais na sala de aula naquele momento. Eu saí, fui para minha casa, distanciei das escolas, estava em casa ali à toa, então uma prima, aliás, prima não, uma sobrinha da diretora onde eu morei, ela era professora, e a minha mãe também lavava roupa lá na casa dela, e ela me chamou para eu estar auxiliando ela lá no serviço doméstico. E eu fui para casa dela trabalhar. Eu trabalhava só meio período quando ela chegava das aulas. E eu amava ver ela chegando com todo aquele material de escola. Eu estava na casa de uma professora, já era maravilhoso. Mas ela foi muito bacana, muito legal, me tratou muito bem. E eu ganhava por aquele trabalho. Eu tinha um valor que eu ganhava. Eu recebia por aquele trabalho. Só que no interior as pessoas pagam muito pouco, muito pouco. Não paga assim o que seu trabalho vale. E é uma situação cultural. Até hoje é assim lá no interior. As pessoas recebem muito pouco. Então eu gostava de estar ali trabalhando, mas eu comecei a ter uma outra visão, porque eu sabia que algumas pessoas saíam da minha cidade e vinham trabalhar na cidade de Belo Horizonte e que ganhava muito melhor. E eu ficava sempre pesquisando uma maneira de eu poder vir para Belo Horizonte. O que acontece é que chegou na cidade a minha tia que estava lá, e ao mesmo tempo também chegou uma sobrinha dessa minha diretora de escola. E ela morava em Belo Horizonte. E eu fui lá até a casa dessa diretora da minha escola e conversei com a sobrinha dela para ela arrumar um trabalho para mim na cidade de Belo Horizonte. E ela ligou para uma cunhada dela e a cunhada dela falou que estava precisando de uma babá. E eu disse, eu quero muito ir. E ela falou, bom, conversei com a minha cunhada e ela falou que você pode começar já no início do ano. Ela era férias de dezembro, ela falou, você pode começar já no início do ano, em janeiro. Aí eu cheguei, conversei com a minha mãe que eu queria muito ir para Belo Horizonte. E a minha mãe não queria que eu viesse sem um conhecido. Mas como a minha tia estava lá, ela sugeriu que eu viesse com a minha tia. E eu chegando em Belo Horizonte com a minha tia, eu ia procurar essa cunhada da prima da diretora da minha escola. Então foi assim que aconteceu. Minha mãe permitindo eu sair da minha cidade, do interior, e vim para Belo Horizonte. Então, o que acontece? Foi no mês de janeiro de 1995, eu com 15 anos de idade, eu cheguei para Belo Horizonte, cheguei na cidade de Belo Horizonte. Melhor deixar isso para um outro vídeo, porque eu estou olhando aqui, já tá ficando longo demais. Mas, gente, se inscreve aí no canal para você acompanhar o restante dessa história. Antes de eu aprofundar em outros assuntos específicos dos quais eu quero estar falando aqui no canal, eu queria dar essa introdução. Então foi isso. 15 de janeiro de 1995, eu estava chegando em Belo Horizonte para trabalhar como babá. Gente, te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.